Olá pessoal, eu vou fazer então um resumo da live do dia 21 de agosto de 2023, mais uma live do projeto SEDE. E o tema é hipertensão arterial e distúrbios de memória, ou hipertensão arterial e declínio cognitivo. O que me levou a fazer essa live foi algumas publicações recentes mostrando essa correlação importante entre pressão arterial alta mal controlada e risco de demência com o passar do tempo, inclusive doença de Alzheimer. Então tem um trabalho muito bonito, muito bem feito pelos pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, uma pesquisa publicada na revista Hypertension em dezembro de 2020. E eles mostraram essa correlação. Esse estudo é um estudo multicêntrico, que foi realizado ali em 6 capitais, com cerca de 15 mil servidores públicos, com idades entre 35 a 74 anos. E então eles têm acompanhado essas pessoas rotineiramente. Bom, para começar, a hipertensão arterial, ela é uma doença muito prevalente. Muitas pessoas têm hipertensão arterial. Infelizmente, muitas têm hipertensão arterial e nem sabem que tem, porque de forma geral a hipertensão arterial é uma doença silenciosa. A princípio, a pessoa pode não sentir absolutamente nada. A única forma de fazer o diagnóstico é medindo a pressão arterial regularmente. E apesar dessa hipertensão arterial a princípio não produzir nenhum sintoma, ela já vai sobrecarregando o organismo. E a pessoa vai pagar um preço a longo prazo. Os órgãos-alvo da hipertensão arterial são os rins, o coração e o cérebro. As lesões vão sendo feitas de forma gradual. Esses órgãos vão perdendo função de forma gradual. E quando vem os sintomas, geralmente eles já são graves, exceto naqueles casos de pico hipertensivo, quando a pressão sobe muito. Aí a pessoa pode ter alguns sinais e sintomas, como uma dor de cabeça importante, a visão borrada, mas de maneira geral a hipertensão ela segue ali silenciosa, fazendo os seus estragos quando a pessoa não começa a controlá-la. A pressão arterial elevada ela vai agredindo os vasos sanguíneos. Então, quando a pressão arterial está acima de 14/9, já começa a haver alterações na parede das artérias. Bom, o componente genético é importante, né, nos casos de hipertensão arterial, mas, como eu costumo dizer, genética não é destino, né? Se nós mudarmos bem nosso estilo de vida, nós podemos fazer com que esse gene da hipertensão arterial não se manifeste. Ou, pelo menos, mudando nosso estilo de vida, vai ficar mais fácil controlar a hipertensão arterial. A hipertensão ela é influenciada por vários outros fatores, principalmente o tabagismo, bebida alcoólica em excesso, obesidade. Quando tem diabetes, dislipidemia, geralmente também está acompanhado de hipertensão arterial, distúrbios de colesterol. Então, normalmente, essas alterações andam juntas. São os constituintes da chamada síndrome metabólica, caracterizada, então, por hipertensão arterial, por aumento de resistência da célula à insulina, o diabetes, hipertensão arterial, aumento de diâmetro abdominal, alterações de colesterol. Então, são ali sinais e sintomas que geralmente estão juntos e que predispõem o indivíduo a ter, então, uma doença cardiocirculatória, como um acidente vascular cerebral ou então um infarto agudo do miocárdio. Bom,
O diagnóstico é feito então pela medida da pressão, então é importante medir a pressão regularmente. De vez em quando tem que medir, principalmente se você tem história familiar de hipertensão arterial. Então, mensalmente, tendo a oportunidade, meça a pressão. É algo que não custa nada e que não traz nenhum incômodo. Vale a pena fazer isso. E esse estudo, então, da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou, então, que a hipertensão arterial não controlada em pessoas de meia idade acabam acelerando o declínio cognitivo, acaba produzindo distúrbios nas funções cognitivas. No trabalho, eles colocam para a gente que a hipertensão arterial atinge cerca de 38 milhões de brasileiros. E aí fica fácil fazer a pesquisa, né? Tem bastante N, o número é grande para o acompanhamento. E o estudo é um estudo longitudinal, é o estudo brasileiro chamado ELSA, que é o Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto. Esse é um projeto muito interessante que vai responder a muitas perguntas sobre a saúde do povo brasileiro. Bom, um detalhe importante desse estudo é que eles observaram que esse declínio cognitivo ele acontece mesmo naqueles que tiveram hipertensão descontrolada por períodos mais curtos de tempo. Então, não é necessário muito tempo de hipertensão arterial descontrolada para acelerar o declínio cognitivo. Mesmo por curtos períodos de tempo, quando não controlada, a hipertensão arterial vai contribuir, então, para o declínio cognitivo. E os resultados dessa pesquisa também mostram que o controle adequado da pressão arterial no hipertenso protege o cérebro contra o declínio cognitivo. Então, vocês vejam a importância, né, de cuidar da pressão arterial. Nós sabemos que a hipertensão arterial está relacionada a múltiplas doenças, né? Não só infarto, não só ao derrame, né, mas também ao declínio cognitivo, a insuficiência cardíaca congestiva, a insuficiência renal. A hipertensão arterial realmente é uma catástrofe, né? A hipertensão arterial vai afetando também as artérias de fundo de olho, alterando função visual. Então, a hipertensão arterial realmente ela faz um estrago. E quando as pessoas têm consciência a respeito disso e começam a cuidar da pressão arterial, elas acabam então prevenindo uma série de doenças. Bom, e o tratamento da hipertensão arterial, né, muitas vezes ele vai ser medicamentoso, mas isso fica a critério médico, mas tem algumas medidas gerais que a gente pode praticar para controlar a pressão arterial. Então, diminuir o sal do alimento, isso é fundamental. A gente sabe que o sal em excesso está relacionado à hipertensão arterial. E aumentar a utilização de outros temperos, aumentar a utilização das especiarias, que são temperos que trazem muito benefício para a saúde, como pimenta, coentro, açafrão, cebolinha, salsinha, colorau, louro, manjericão, orégano, alecrim e outros. Então, essas especiarias melhoram o sabor do alimento e aí é possível reduzir o sal. Então, você está se protegendo contra a hipertensão arterial e ainda está utilizando substâncias, temperos que trazem benefícios. Tá? Prática de atividade física regular é fundamental. A prática do exercício físico corriqueiramente, ele ajuda no controle da pressão arterial. Manter peso adequado, para isso, atividade física e a boa alimentação. A gente fala muito sobre alimentação no projeto SED, principalmente pedindo para reduzir açúcar e farinha branca
e ultraprocessados e aumentar a ingesta de verduras, legumes, frutas, as gorduras boas que tem nas leguminosas, nas oleaginosas, que tem no azeite de oliva extra virgem. As leguminosas são importantes também, elas são extremamente saudáveis, elas são prebióticos, né? São alimentos que servem como alimento para o nosso microbioma intestinal, para as bactérias boas. Então, alimentação, se vocês quiserem saber mais detalhes, é só procurar aí no nosso canal, que temos várias lives sobre alimentação adequada para proteção cerebral. Bom, diminuir o estresse é essencial para o controle da pressão, né? Administrar o estresse, gerenciar o estresse, né? Isso é feito através de contato com a natureza, respiração consciente, técnicas de meditação, e a prática do exercício físico também vai contribuir para a redução do estresse. Consumo de álcool, tem que moderar esse consumo de álcool, né? Tem que ser em quantidades pequenas, de preferência o vinho tinto, que é rico em antioxidantes, como o resveratrol, é rico em flavonoides. Parar de fumar, né? A associação tabagismo com hipertensão geralmente gera doenças cardiocirculatórias graves. Evitar as gorduras saturadas e as gorduras trans. As gorduras saturadas são as gorduras animais, né? A carne gorda é terrível. As gorduras trans estão presentes nos industrializados, na bolachinha de pacote, na pipoca de micro-ondas, no salgadinho de pacote, enfim, aquelas coisas que estão empacotadas. Então nós devemos desempacotar menos e descascar mais. Isso é muito importante. E, por último, medicamentos. É lógico que isso vai ficar a critério do seu médico. E depois também eu acabei vendo um estudo muito legal publicado no JAMA 2023, que é uma revista de alto impacto da Associação Americana de Medicina. Foi publicado agora em 2023 por um pesquisador da Universidade da Califórnia, também mostrando que adultos que não controlam bem a pressão arterial, eles têm uma chance muito maior de demência na velhice. E essa hipertensão arterial ela foi relacionada à atrofia, redução de volume cerebral a longo prazo. A hipertensão arterial ela pode produzir o quadro de demência, que é o declínio cognitivo muito intenso, irreversível, através de lesões pequenas ali, de artérias pequenas. Então, tem a chamada demência vascular, que é uma demência que a gente classifica ali em subtipos, mas basicamente ela ocorre por obstrução arterial. Mas não é só assim que acontece o declínio cognitivo. A gente pode ter uma demência só por redução de volume cerebral, ou seja, a hipertensão arterial não controlada é um fator de risco para a doença de Alzheimer também, não só para a demência vascular. E esse estudo é legal, eles acompanharam 427 voluntários ao longo da vida, e eles foram avaliados dos 30 aos 40 anos até por volta dos 70. E a avaliação por ressonância magnética funcional mostrou uma correlação da hipertensão arterial não controlada com diminuição de volume cerebral. Essa diminuição do volume cerebral, habitualmente, ela está correlacionada com declínio cognitivo, com distúrbio de memória e outros domínios da cognição. Então, esse estudo ele reforça a importância dos cuidados com a pressão arterial, né, para reduzir o risco de demência. Então é isso, gente. O recado que fica é justamente para que todos fiquem atentos com a pressão arterial e se ela estiver alta, tem que cuidar, tem que controlar, tem que tratar. Medidas gerais e, se não for suficiente, procurar o seu médico. Então, resumo da live do projeto SED, S de sono, E de exercício físico, D de dieta e E de estresse. Atuando nesses 4 fatores, a gente consegue melhorar a saúde cerebral e aumentar a expectativa de vida. Inscrevam-se no nosso canal, Dr. Milton C.R. Medeiros, e acompanhem as nossas lives e vídeos. Abraço!